será que vale a pena começar na área de UX? Nesse momento, agora em 2025, depois de várias notícias, de vários anos, inclusive, os anteriores aí falando sobre demissões, sobre layoffs, e também a grande quantidade de pessoas que entraram aqui na área, como é que está o mercado atualmente, né, de UX? Será que vale a pena começar ou migrar para a carreira de design nesse momento? Bom, fica aí que eu vou discutir um pouco sobre esse assunto aí nesse vídeo. Bom, antes de começar, já curte aí, já compartilha com a galera também, faz o seu comentário também assim que você vê esse vídeo, se você for assistindo, já comenta aí para eu saber como é que tá a sua opinião, como é que está o seu momento também, aí fala para mim se você concorda ou discorda dos pontos que eu vou trazer aqui. Vou falar alguns pontos, inclusive prós e contras sobre entrar ou não nessa área de design, expertise de designer, né, agora nesse momento, né, em 2025, né. Bom, talvez se a gente começar até um pouco sobre o significado, né, o que é UX, para explicar um pouco para as pessoas que estão tentando entrar na área agora, estão pensando um pouco mais sobre esse cenário. UX, né, User Experience. UX é justamente a sigla usada, né, embora o X esteja no meio do Experience, mas na segunda letra, mas é assim que a gente denomina há um muito tempo, né, lá cunhado lá no meados de década de 90, esse termo ali. A engenharia de usabilidade era o que se usava bastante antes, né, que Nielsen escreveu lá aquele livro, Engenharia de Usabilidade. Então, o ergo design, a ergonomia da usabilidade, e engenharia da usabilidade, e outros termos que foram se agregando ali, e aí a gente coloca tudo dentro desse cenário, dessa bolha, desse polo, inclusive, chamado UX, né? User Experience, que nada mais é do que a experiência, né? E eu falo nada mais é, mas basicamente é muita coisa que envolve aqui. Eu posso estar falando sobre vários pontos de contato, de experiência, estou falando sobre jornadas também, então eu sempre estou comentando quando se fala sobre User Experience ou UX, design de experiência, você está projetando de alguma forma como as pessoas vão interagir com a possível solução de coisas que você descobriu que existem no dia a dia ali, de problemas ou de dificuldades ou de necessidades, né? Necessidade de compra, necessidade de resolver algum problema de uma forma técnica ou de uma forma comportamental, talvez, ou estruturada ali. Então, é esse cenário, tá? É resolver problemas, pensando em qual é a experiência que eu vou levar, né? Tem outras vertentes também que pensam sobre experiência, né? Mas a gente está falando e quando eu falo sobre CX, por exemplo, mas quando eu estou falando sobre CX, eu estou falando sobre cliente, né? Quem compra, quem adquire a coisa, e não necessariamente é quem usa. Então, quando a gente fala sobre UX, estou comentando sobre quem usa, né? Usuário. Embora esse termo usuário é bastante discutido sobre novas formas de lidar com isso, né? Pessoas interagentes seria interessante, o interagente, né? Ou indivíduo, enfim, a gente pode pensar em vários outros termos. Mas enfim, isso é UX, né? Quando você pensa como resolver isso, tangibilizando, deixando um pouco mais, talvez, palpável, né? O que é promover uma boa experiência, né? Primeiro momento, a coisa que mais surge de exemplos para poder explicar UX são aplicativos, são sistemas, são botões, alguma coisa visual, né? Mas na verdade a experiência é tudo aquilo que vai gerar algum tipo de sensação, né? Se eu for comprar alguma coisa, eu tenho que me sentir satisfeito que eu estou comprando a solução para algum problema que eu tenho ali, alguma questão que eu tenho, que eu quero desenvolver, resolver, melhorar, enfim, ou eliminar, né? Então, eu vou promover uma boa experiência de compra, eu vou promover uma boa experiência de uso. Quando eu vou abrir uma lata, eu vou colocar algum mecanismo que auxilie a informação, que me dê um mecanismo de abertura, que eu promova uma boa experiência e não um corte da mão quando eu vou tentar abrir uma lata, por exemplo.
Então, isso está envolvendo experiência. Quando eu falo sobre aplicativos, com sites ou com sistemas web, a boa experiência é lidar com a questão cognitiva, né, também, que é saber que eu tenho que diminuir a carga cognitiva, eu tenho que instruir o usuário, eu tenho que fazer com que o uso de um sistema não seja mais uma coisa maçante. Então, basicamente, está falando sobre melhorar ou otimizar ou fazer algo diferente para promover uma boa experiência. Pontualmente, eu gosto de deixar bem claro que a gente não garante nada, não existe garantir uma boa experiência, tá? Mas isso é tema para outro vídeo que eu posso comentar bem mais específico aí sobre o porquê UX não garante experiência. Pensando um pouco também, falando sobre transição de carreira, assim, muitas pessoas estão fazendo transição de carreira há muito tempo, desde sempre existiu transição de carreira. E nesse ponto, nos últimos anos que eu tenho acompanhado, né, como mentor e fazendo mentorias ali, eu vejo muito a migração de carreira, e nesse momento também tem muita gente ainda tentando fazer ou realizando ali a sua migração de carreira de outras áreas. E o UX, inclusive, na parte de design, inclusive, tem muito pouco atrito de entrada, né? Então, as pessoas entram vindo de diversas áreas. Por exemplo, já conversei com pessoas que vieram do setor de vendas, tem pessoas que eram corretores de seguro, tem gente que era farmacêutico, e tem, assim, diversas áreas. Tem pessoas que começam, inclusive, a carreira já na área de UX Design, vindo de um curso intermediário entre o ensino médio e a graduação, sabe? Então, o curso técnico já começa a trabalhar ali na área. Tem muito pouca barreira, ou quase nenhuma, na verdade. Porque como a gente não tem não é um cenário regulamentado, regulado, inclusive, então a atuação em como ser um UX designer não tem uma barreira de entrada, não tem uma validação, inclusive, de algum órgão específico. Então a migração é muito, muito comum acontecer, né? Mas e agora, em 2025, faz sentido ainda você fazer essa migração, se você está pensando, vindo, sei lá, do desenvolvimento, vindo da parte de RH, vindo de design gráfico, às vezes, ou de publicidade, que é muito comum também. Faz sentido você vir agora para 2025, entrar na carreira agora ou tentar a carreira de design, de experiência. Vou comentar aqui um pouco sobre alguns prós e contras, né, nesse cenário, né, de UX, né, de design, de mercado, inclusive, e empregabilidade. Pensando sobre um pouco de competição, né, a competição do mercado. Assim, o mercado de design, ele tem se mostrado bastante saturado. Você abre uma conta, por exemplo, numa rede social, tipo o LinkedIn, por exemplo, que é a rede social mais voltada para esse lance de procura de emprego, de relacionamento profissional e tal, você vai ver que tem diversas pessoas lá com essa nomenclatura UX. Basta você fazer uma busca lá por pessoas que tenham essa característica, esse termo lá dentro do seu perfil. Vai achar milhares e milhares e milhares. Inclusive regionalmente. Essa busca por São Paulo, faz essa busca por, sei lá, por Minas, vai fazer essa busca por Califórnia, vai fazer essa busca, seja lá por onde for, Nova Zelândia. Você vai encontrar inúmeras pessoas com esse termo no seu currículo ou no seu perfil, né? Embora muitos também coloquem por ter esse conhecimento, por ter buscado essa expertise, mas não necessariamente atuam. Mas quem atua ou quem já caminhou para a carreira é muito grande o número de pessoas, é enorme. Então, as evidências são muito claras, inclusive, dessa saturação, né? Basta você ver que qualquer vaga hoje que surge, qualquer vaga mesmo, se você postar assim, aleatoriamente no LinkedIn, tenho vaga para UX. No segundo seguinte, vai ter algumas dezenas de pessoas que vão aplicar ali, vão perguntar coisas, vão compartilhar, vão enviar currículo para você. Então, é muito grande, independente do nível, inclusive, tá? E essa autocompetição do mercado acontece em diversos níveis de senioridade. Você vai ver pessoas que já têm há muito tempo, por exemplo. Eu já iniciei na carreira de produto digital, por exemplo, há mais de 15 anos. Então, assim, tem pessoas como eu, até com mais tempo, até com 20,
25, 30 anos de mercado na área de produto digital. Isso não é uma área nova, é uma coisa que veio se construindo com uma linguagem diferente, mas não é uma coisa nova. Então, e tem pessoas menos experientes, no caso, júniores ou pessoas em migração de carreira, e tem pessoas que já têm ali um certo tempo de carreira, que são denominados ali plenos, né? Pessoas que já têm ali um tempo de carreira. Então, está saturado para diversos níveis ali, tá? Tem uma baixíssima barreira de entrada e tem muita gente entrando, muita gente que já entrou, muita gente que já está ali há um tempo executando ali algumas tarefas, ou tentando alguns projetos, entrando em alguns jobs, já tiveram alguns empregos, então está bastante saturado independente do nível. Então esse é um ponto a se levar em consideração, né? O que você está trazendo de diferencial para esse momento, em 2025, onde se discute sobre várias formas de automatizar as coisas, sobre inteligência artificial, a diminuição, inclusive, de várias empresas, de vários quadros de funcionários por aí, que o pessoal está fazendo muito layoff nos últimos anos. Geralmente, os primeiros a serem impactados é a área de produto, e quando você está trabalhando com o UX, você está dentro de um escopo de tecnologia e produto. Então, o diferencial que tu está trazendo, o que você está vendo de diferente na área, o que você está tentando oferecer, talvez mais do mesmo, mas como você está se oferecendo, porque a competição faz com que os salários também fiquem mais acirrados ali, fiquem menos atrativos, né, para quem está comprando a ideia, talvez, de aqueles cursos, né, que vendem a mágica de faça um curso de fim de semana, ou 2, 3 meses, e você vai se tornar um UX designer ganhando 5 a 12 mil reais depois de um curso. Realmente isso não existe. Nunca existiu, na verdade. E hoje vai ficar cada vez mais difícil, né? A busca por pessoas que estão entrando no cenário ainda existe bastante, né? Não vou dizer que não existe, né? Seria uma grande mentira, existe sim, muitas vagas aí para júniores ou para pessoas que estão em imigração. É um pouco mais difícil demonstrar diferencial, né? Porque se todos estão começando, tem pouco diferencial aí para poder se mostrar, tem pouca história diferente para ser contada, né? Mas existe. Plenos cenas também, e outros níveis mais administrativos e gerenciais aí também. Mas todos estão com uma enorme demanda de pessoas, na verdade, assim, tem uma enorme oferta de pessoas no mercado, com muitos layoffs acontecendo, muita gente entrando também na área, então é de se pensar direitinho se faz sentido, né, nesse momento agora e com que tipo de expertise você está entrando, tá? Eu vou intercalar entre uma coisa positiva e uma negativa. Talvez o que eu falei agora há pouco foi negativo, mas pensando assim, em pontos que jogam a favor, é justamente essa busca que o mercado tem por pessoas mais profissionalmente qualificadas, né? Pessoas que já têm ali um certo nível de experiência, têm um entendimento mais aprofundado, têm uma experiência, inclusive, sobre como deve fazer aquilo ali, né? Esse é o ponto específico, né? Nem sobre senioridade. Como eu devo começar um processo de pesquisa, como é que eu deveria tratar uma melhoria ou uma diferenciação daquele produto, como é que eu deveria tratar uma modificação, ciclo de produto, como é que funciona. Então, assim, melhoria contínua, como é que eu devo discutir sobre isso, trazer esse tipo de comunicação, essa forma de como diminuir, né, custos, otimizando, inclusive, o processo no dia a dia com alguns métodos e alguns pensamentos e princípios de design. Então, é uma coisa que vai trazer bastante diferencial. Então, isso é uma parte boa que o mercado sempre está procurando, esse tipo de profissional seja qualificado, né? Tem que ter uma diferenciação ali. Então, essa é uma parte boa para entrar na área de design, que sempre vai ter alguma oportunidade nesse sentido. Um ponto que talvez seja um pouco gera um pouco de atrito ali no dia a dia é justamente as expectativas irreais, né? Sobre o que as pessoas, o que os demandantes, né, as empresas ali, elas pensam sobre o dia a dia do designer, né?
que ele vai precisar fazer. Muitas pessoas, lá atrás, há alguns anos até, quando eu comecei a fazer mais ainda imersão no mercado, fazer mais discussão com outras pessoas que estão na área, assim, que iniciaram, que migraram da área, tinha muita frustração, principalmente porque muitas empresas começaram a contratar demasiadamente assim pessoas com esse cargo, assim, abriu esse cargo, essa vaga, as pessoas ocupavam um cargo de UX, mas na verdade no dia a dia acabava não fazendo, não aplicando metodologias, não tendo um processo de trabalho que fosse voltado realmente ali para melhoria de experiências, né? Pensado em voltado para a experiência do usuário, e sim voltado a uma coisa muito mais interna. Às vezes tem que fazer múltiplas funções, como começar a trabalhar com gráfico também dentro da empresa, apoiar o setor de marketing, justamente nessa área de divulgação e propaganda. Então, alguns, inclusive, acabam acumulando. Eu fiz isso várias vezes, mais por conta de eu ser mais voltado para produto, mais produto digital, e não necessariamente para gráfico, né? Não foi a minha área. Acumular também a função de gerente de produto, às vezes, né? A gente tem que saber como é que é o ciclo do produto, saber como é que momento de teste, o que é MVP, saber discutir, inclusive, as tecnologias utilizadas, saber discutir cronograma, fazer roadmap. Então, essas coisas acabam caindo também no colo, ali fica nas mãos, às vezes, de uma pessoa que é contratada para uma vaga de UX. E, às vezes, até quando ele é júnior, tá? Então, esse acúmulo, assim, essas expectativas irreais, que, inclusive, a pessoa UX acaba de entrar e já vai conseguir mudar muita coisa, e tem várias coisas que ela já vai implantar e vai fazer um mundo mágico. Isso aí é uma expectativa irreal. Infelizmente, é real, né, que existe, né? As pessoas que acabam contratando jogam todas as expectativas de melhoria de tudo em cima de um cargo que, na verdade, é apenas um pilar ali do dia a dia que tem que acontecer, né? A cultura tem que estar fazendo sentido para que realmente os processos consigam ser executados e tudo mais. Então, uma parte meio que ruim é essas expectativas irreais que acontecem no momento de empregabilidade, né? Você vai ver os job description, por exemplo, lá, enormes, com vários termos diferentes, pedindo muitas coisas, inclusive uma boa experiência já de quem é júnior, de quem está migrando. Então, você já tem uma boa ideia de quanto irreal é a expectativa de uma pessoa empregadora na área, numa empresa que está abrindo cargo para design, né? Um ponto positivo, né, é que você, quando tem a possibilidade, né, de atuar ali na área, você vai impactar positivamente na vida das pessoas, né? Você tem um impacto real, né? Quando você diminui o atrito de conseguir realizar uma compra, solicitar um serviço, fazer um chamado de suporte, conseguir realmente concluir ali a sua tarefa na tua jornada de relacionamento com a empresa, ou com a marca, ou com o produto, é uma coisa muito boa, né? Você consegue promover satisfação, né? Promover mecanismos para que a experiência seja boa. Então, esse é um impacto na vida das pessoas direto, assim, é uma coisa muito boa de você pensar quando a sua decisão for entrar na área de UX, ainda neste ano, ainda nesse momento do século XXI, no 2025, na área de UX, tá? Um ponto que tem que ser bem analisado é sobre a curva de aprendizado, tá? A curva de aprendizado, ela é constante. Você não entra na área sabendo de muita coisa. Basicamente, você sabe de algumas coisas e você vai descobrir que tem milhares de outras coisas para poder que existem. Não é que você tem que saber delas. Existem muitas coisas, porque é uma área abrangente. Design, inclusive, é uma área abrangente, com várias verticais de expertise, várias atuações específicas, né, com várias nuances, inclusive, e senioridades a serem aplicadas em cada tipo de técnica ou tecnologia, o método ou processo, sabe? Então, tem uma curva de aprendizado constante. Sempre você vai ter que estar se atualizando. Isso é um ponto que talvez é contra e positivo ao mesmo tempo. Por quê?
isso gera muita ansiedade das pessoas que já estão há um bom tempo, inclusive, na área, ou que estão migrando, gera bastante ansiedade. Porque se tem muita coisa para aprender, muita coisa por aí que existe, as pessoas acabam achando que tem que aprender tudo. E não é assim, você não tem que aprender tudo. Basta você fazer o básico bem feito e começar a incrementando outras coisas que talvez façam sentido para a sua carreira, a sua evolução de carreira, o seu direcionamento ali. Então é bom até procurar pessoas que já estejam na área e sejam bem direcionadas até, porque procurar qualquer um pode ser que você encontre outra pessoa que está frustrada na área e não te direcione muito bem, mas procure alguém para te orientar, porque pode ser que seja melhor do que tentar promover ali a cura da insatisfação, ansiedade no meio do caminho. Vai ter muita ansiedade, tem muita coisa a se descobrir, e o tempo todo você vai vendo que tem uma outra forma, ou melhor forma, ou uma forma mais otimizada de realizar aquela mesma tarefa que você estava fazendo agora há pouco, ou que você aprendeu no curso anterior e agora tu viu que tinha outra ferramenta, um método, uma técnica que otimize, que dê mais velocidade ou agilidade naquilo ali, tá? Então a curva de aprendizado, ela é constante. Esse ponto também que eu tô falando sobre a curva de aprendizado também culmina em outra coisa que é boa, tá? Na área. É que justamente você tem um caminho muito diverso, né, de carreira. Dentro de design você pode começar, por exemplo, que é um caminho muito, digamos assim, o mais comum de se escutar, né? Não vou dizer que é a grande maioria, não, mas é muito comum escutar que alguém começou pela área de UI, o desenho, o gráfico, né? Pessoas que vieram do design gráfico, inclusive, pessoas que vieram de publicidade, pessoas que já tinham ali uma certa veia artística, digamos assim, acaba indo pela área de UI, que é por si só uma vertical com várias expertises lá dentro, tá? Em UI você tem que pensar em arquitetura de informação, tem que pensar em teoria das cores, você vai ter que pensar sobre cor, sombra, textura, tipografia, grid, um monte de coisa ali que você vai ter que ter em mente que existe, e cada uma dessas coisinhas aí pode ser que seja uma área de especialização. Para mobile, inclusive, você vai ser UI específico para smartphone. Então tem várias coisas que você tem que tentar colocar no seu dia a dia de melhoria para aprender, para aplicar, e que o smartphone faz mais sentido do que no desktop, por aí vai. E outras áreas que existem também, como research, você vai ser pesquisador. Pesquisador também tem várias outras formas de você lidar com isso, né? Recrutamento, execução, a compilação, como é que você lida com isso, você faz quantitativo, qualitativo, existem vários métodos, e também, por si só, research é uma grande área ali a ser aprofundada. Seus níveis de senioridade e tudo mais. Você vai ter o service design, você vai ter várias outras formas de atuar ali, como na área de UX design, né? Então, por si só, é uma área muito grande, é uma área que vai dar para explorar bastante caminho, tem muita diversidade, inclusive, de carreira, que você consegue aí ir para a área de especialista, ou você gostaria de mais gerenciar pessoas nessa área também. Tem gente que tem mais skill de coordenação, controle, e liderança, né? Então vai mais para a área de gestão de pessoas ali, e é uma área que precisa ter realmente essas skills pregressas ali de design, né, de saber entender o que as pessoas estão falando para você conseguir liderar as pessoas direito, né? Então é um lugar, uma coisa muito diversa, né? Então é isso, essas são as minhas impressões, tá? Então, se você gostou aí, faz sentido para você, e a conclusão disso tudo é um grande depende, né? Depende do que você gostou se eu gostaria de ter esses desafios que eu falei, para você faz sentido. Você gosta de crescimento constante, você gosta de desafios constantes, você gosta de sempre estar sendo desafiado ali, ou desafiada no mercado de trabalho, você gosta de explorar outros caminhos para poder trabalhar, inclusive você tem estômago para poder lidar com a alta oferta e baixa demanda de vagas em alguns momentos, né?
essa sazonalidade é muito grande. Me conta aí nos comentários o que você está achando, o que você acha desse cenário, o que você já está achando, se já migrou, o que você achou do conteúdo também. Então, curte, compartilha aí, comenta para que eu consiga saber o que faz sentido para você. E se você gostou do conteúdo, também se inscreva aqui no canal para poder seguir e receber os próximos vídeos, que eu vou estar sempre gerando vídeos como esse, e também vídeos mais técnicos aqui no canal, para que você consiga ter cada vez mais conteúdo de uma boa qualidade, pelo menos é assim que eu julgo aqui esse conteúdo, para que você consiga evoluir na sua carreira, e vamos juntos. Até mais!